Mil feras famintas contra um velho. O grito de Borja rasgou o ar gelado, ecoando pelas estepes congeladas da Iacútia a 70 ibipes de cruzo. Seus olhos, endurecidos por décadas de invernos brutais, viram o inferno se materializar. Uma maré de manchas escuras e olhos verdes faiscantes. Os 1000 leopardos avançando impiedosamente sobre o rebanho de cavalos sagrados de seu povo. O chão tremia sob o peso dos predadores. O relinchar desesperado dos cavalos se misturava ao rosnado gutural, e Borja sabia que este não era apenas um ataque, mas uma sentença de morte para sua aldeia. Com o coração batendo no ritmo da própria sobrevivência, ele ergueu sua arma, mas o que ele faria contra tal exército e o que ele estava prestes a descobrir sobre si mesmo mudaria tudo. Borja, com a arma pesada nas mãos enluvadas, sentiu o frio não apenas na pele, mas nos ossos, uma dor familiar que se intensificava com a tensão. Não era o medo da morte que o paralisava, mas o pavor da inanição que se abateria sobre sua aldeia se os cavalos se perdessem. Ele olhou para o rebanho, os animais tremendo, alguns já feridos, aterrorizados. Eram a alma do seu povo, a promessa de calor, alimento e transporte através da vastidão branca. Seu olhar se fixou nos olhos de um potro, jovem e assustado, que buscava refúgio atrás da mãe. Naquele olhar, Borja viu a inocência de seus netos, o futuro que ele jurara proteger. A imagem de Anya, sua neta mais velha, com o sorriso aberto e o cabelo escuro voando ao vento, inundou sua mente, renovando sua determinação. A astúcia ancestral, forjada em décadas de caça e sobrevivência, começou a borbulhar em sua mente. Um caçador solitário, com juntas que rangiam a cada movimento contra 1000 predadores? A lógica gritava que era impossível, mas a lógica nunca havia levado em conta a resiliência do espírito iacuta, nem a força do amor por sua família e seu povo. Seus lábios rachados se moveram, formando palavras que o vento gelado quase levou. Não vou permitir. Ele não podia enfrentar a horda de frente, não com sua energia minguante e a idade pesando sobre ele. Precisava ser mais esperto, usar a própria paisagem como aliada, transformar a vastidão impiedosa em uma armadilha para os famintos. Longe dali, na aldeia, a neta de Borja, Anya, de apenas 15 invernos, sentia uma pontada de apreensão que a impedia de se concentrar em suas tarefas. Ela observava a fumaça das chaminés, o calor reconfortante das peles em sua tenda, mas seu coração estava com o avô. Borja era a rocha da família, o pilar de sabedoria e coragem, o homem que havia lhe ensinado a ler as estrelas e a respeitar o espírito da terra. Ela se lembrava de suas histórias, de como ele sempre encontrava um caminho, mesmo quando a neve cobria todas as trilhas. Sua mãe, Lena, tecia um cobertor de lã de rena, os dedos ágeis, mas o olhar distante, perdido na paisagem branca além da abertura da tenda, denunciava sua preocupação. Ele vai conseguir, Lena murmurou, mais para si mesma do que para Anya, tentando afastar a sombra da dúvida que pairava sobre todos. A aldeia inteira dependia daquele rebanho, e Borja era a única esperança. De volta ao campo de batalha gelado, Borja abaixou a arma, um gesto que parecia de rendição, mas era de estratégia. Seus olhos percorreram a paisagem, buscando pontos fracos, gargalos naturais, depressões na neve. Ele notou um estreito desfiladeiro rochoso a leste, coberto por uma camada traiçoeira de gelo e neve fofa, um lugar perfeito para desorganizar uma investida em massa. Os leopardos, impulsionados pela fome ancestral, avançavam em massa, sua disciplina de caça se esvaindo na voracidade. Aquela era a sua chance. Ele precisava atraí-los para lá, dividi-los, transformando sua força numérica em uma desvantagem. Com um suspiro que virou vapor no ar, Borja começou a se mover, não em direção aos predadores, mas em um arco calculado, chamando a atenção de alguns dos cavalos mais próximos com um assobio baixo.
e um movimento sutil de seu cajado, guiando-os para longe da investida principal, em direção ao desfiladeiro. Cada passo era uma agonia para suas pernas cansadas, mas a imagem do potro assustado e o futuro de Anya o impulsionavam. Ele não era apenas um caçador, era um guardião, e a sabedoria de seus ancestrais corria em suas veias, sussurrando-lhe segredos sobre o gelo, o vento e a mente dos predadores. A luta não seria de força bruta, mas de inteligência e coração. Um jogo de xadrez em que a vida de seu povo era a aposta mais alta. Borja, com cada fibra de seu ser gritando em protesto, continuou a guiar o pequeno grupo de cavalos para leste. Seus joelhos doíam, as costas curvadas sob o peso de décadas de invernos e a urgência do momento. O assobio baixo, quase inaudível no uivo do vento, era um chamado ancestral, um elo entre o homem e os animais que ele protegia. Os cavalos, embora assustados, pareciam reconhecer a voz de seu guardião, movendo-se com relutância, mas seguindo o cajado que Borja usava para indicar o caminho. A cada passo na neve profunda, o corpo do velho caçador parecia afundar um pouco mais, mas a imagem do sorriso de Anya era um fogo que ardia em seu peito, aquecendo-o contra o frio implacável. Ele não podia falhar, jamais. A horda de leopardos, inicialmente um mar caótico de fúria, começou a mostrar as primeiras rachaduras em sua unidade. A fome era um motor poderoso, mas a inteligência de Borja começava a semear a confusão. Alguns dos predadores, os mais jovens e impulsivos, foram atraídos pelo movimento dos cavalos que Borja guiava, desviando-se da investida principal. Seus olhos famintos fixaram-se na presa mais próxima e eles seguiram o rastro fresco, sem perceber que estavam sendo conduzidos para um terreno traiçoeiro. Outros, mais velhos e cautelosos, hesitaram, farejando o ar e sentindo a mudança na dinâmica do ataque. A massa de 1000 feras começou a se esticar, a se fragmentar, exatamente como Borja havia previsto. O desfiladeiro rochoso, com suas encostas íngremes e a neve fofa que escondia o gelo escorregadio, esperava por eles. Era uma armadilha natural, e Borja, com sua sabedoria, estava apenas aprimorando-a com maestria. Enquanto isso, na aldeia, a apreensão de Anya se transformava em uma inquietude palpável. Ela não conseguia ficar parada. Seus dedos tamborilavam na mesa de madeira, e seus olhos fixos na abertura da tenda pareciam tentar perfurar a nevasca e alcançar seu avô. Lena, percebendo a agitação da filha, tocou seu ombro com gentileza. Ele sabe o que faz, minha filha. Borja sempre soube. Mas a voz de Lena, embora firme, não conseguia esconder a tensão em seus próprios ombros, a forma como ela apertava o tecido da lã de rena. Anya, porém, lembrou-se de uma lição antiga de seu avô. Quando o medo te paralisa, Anya, procure o que você pode fazer, não o que não pode. Ela se levantou, a decisão brilhando em seus olhos escuros. Vou verificar as armadilhas de alarme que ele nos ensinou a montar nos limites da aldeia. Talvez possamos ajudar a direcionar os que escaparem. Lena assentiu. Um fio de esperança se acendendo em seu olhar materno. Borja, sentindo o ardor nos pulmões e o gelo queimando suas narinas, finalmente alcançou a entrada do desfiladeiro. Ele havia conseguido. Uma parte significativa da horda de leopardos, talvez 200 ou 300, havia sido desviada e agora se espremia no gargalo rochoso. O terreno irregular e o gelo escondido sob a neve fofa já causava tropeços e confusão entre os predadores. Eles escorregavam, colidiam uns com os outros, sua velocidade diminuindo drasticamente. Borja, com um sorriso amargo nos lábios rachados, sabia que era apenas o começo. Ele não podia detê-los ali, mas podia atrasá-los, desorganizá-los, exauri-los por completo. Com um último esforço, ele empurrou os cavalos para dentro de uma pequena reentrância, protegida nas rochas, onde estariam temporariamente mais seguros.
Seus olhos varreram a paisagem novamente, procurando o próximo ponto estratégico. A outra parte da horda, a maioria, ainda avançava em direção ao rebanho principal, mas agora com menos coesão. Borja sentiu uma pontada de exaustão tão profunda que parecia sugar a própria vida de seus ossos. Mas o espírito Yakuta, forjado em 1000 invernos, recusava-se a ceder. Ele ergueu o cajado, um símbolo de sua vontade inquebrantável, e começou a se mover novamente, traçando um novo caminho, uma nova estratégia, enquanto o vento gelado sussurrava segredos ancestrais em seus ouvidos. A batalha contra a fome e a natureza estava longe de terminar, mas Borja havia vencido a primeira rodada. A esperança, frágil como um floco de neve, ainda pairava no ar gelado da Iacútia, persistente e vital. Borja, com a respiração ofegante que formava pequenas nuvens no ar congelado, sentiu o peso da decisão em seus ombros curvados. Ele havia conseguido a primeira parte. A horda estava dividida. Mas a exaustão era um inimigo tão implacável quanto o frio, e suas juntas pareciam gritar a cada movimento. Ele se encostou na rocha gelada da reentrância, fechando os olhos por um breve instante, a imagem do rosto preocupado de Anya surgindo em sua mente. Não era hora de fraquejar. Ele precisava de mais tempo, de mais astúcia. Sua mente, apesar do corpo cansado, trabalhava febrilmente, buscando na memória ancestral as lições de seu pai e avô, que ensinavam que a neve, o gelo, o vento, tudo podia ser uma arma ou uma armadilha. Enquanto isso, Anya, com o coração batendo forte no peito, movia-se com agilidade pelos limites da aldeia. Seus mocassins de pele de rena mal faziam barulho na neve fofa. Ela se lembrava do avô ensinando-a a amarrar os fios de alarme, feitos de tendões secos, a pequenos sinos de metal, quase inaudíveis para o ouvido humano, mas que vibrariam com a passagem de qualquer animal grande. Seus dedos, acostumados à delicadeza e à força, trabalhavam com precisão, verificando cada nó e sino. Ela não podia lutar como Borja, mas podia ser seus olhos e ouvidos, uma sentinela silenciosa. O vento cortante chicoteava seu rosto, mas ela não sentia o frio, apenas a urgência. Uma pequena chama de orgulho acendeu-se. Ela estava ajudando a proteger seu povo. De volta ao desfiladeiro, Borja abriu os olhos, a determinação renovada. Notou as grandes pedras soltas na encosta íngreme acima dos leopardos que se debatiam no gelo. Com esforço monumental, começou a escalar, cada músculo protestando, cada respiração um fardo. Seu plano era simples, mas perigoso. Derrubar as pedras, não para ferir, mas para criar um obstáculo maior, um barulho ensurdecedor que os assustaria e os empurraria para trás, longe dos cavalos. Agarrou uma pedra do tamanho de sua cabeça, sentindo a rugosidade gelada. Com um gemido abafado, empurrou-a, observando-a rolar e saltar pela encosta, atingindo o gelo com um estrondo. Os leopardos, já desorientados, recuaram em pânico, escorregando e caindo. Na aldeia, Lena, ao lado de outras mulheres, preparava mais lenha, o fogo crepitando no centro da tenda. Seus olhos, porém, estavam constantemente na abertura, esperando um sinal, uma notícia. Ela sabia que Borja estava fazendo o impossível, enfrentando 1000 feras sozinho, e essa fé inabalável era o que a mantinha. A cada estalo da lenha, ela pensava no som do cajado de Borja, no som de sua voz calma e sábia, que sempre trazia consolo e direção. A aldeia inteira era um ninho de apreensão, um silêncio pesado pairava no ar, mas também havia uma esperança teimosa, uma chama que se recusava a morrer, alimentada pela resiliência de um homem que era mais que um caçador. Era o guardião de seu povo. Borja, exausto, mas com um brilho de triunfo nos olhos, viu os leopardos recuarem. Havia ganhado tempo precioso. O barulho das pedras e a confusão os haviam afastado temporariamente.
Mas a fome era um inimigo persistente e ele sabia que voltariam. Precisava agora focar na horda principal, que ainda avançava em direção ao rebanho maior. Com um suspiro que parecia vir do fundo da alma, desceu da encosta, suas pernas tremendo. O próximo passo seria o mais arriscado, o mais audacioso. Precisava de fogo, de fumaça, de uma ilusão de perigo ainda maior para afugentar o restante dos 1000. Seus olhos varreram a paisagem, buscando arbustos secos e a tundra congelada que poderiam ser seus aliados. A batalha estava longe de terminar, mas Borja, o velho caçador Yakuta, estava apenas começando a mostrar a verdadeira e inabalável força de seu espírito indomável. Borja, com a visão turva e os músculos latejando, vasculhava a tundra congelada. Cada movimento era uma batalha contra a exaustão que o arrastava para o chão. Ele precisava de combustível, algo que queimasse e criasse uma barreira de fumaça para assustar os predadores sem feri-los. Seus olhos experientes logo encontraram arbustos secos, endurecidos pelo frio, e tufos de musgo ressecado. Com dedos enluvados e doloridos, ele coletou o material, amontoando-o cuidadosamente. A imagem dos olhos famintos dos leopardos, ainda avançando sobre o rebanho principal, era um chicote em sua mente. Ele sabia que o fogo, mesmo pequeno no deserto branco, seria um elemento estranho e aterrorizante para as feras. Longe dali, Anya sentia o vento sussurrar enquanto verificava os sinos de alarme. Um deles, amarrado a um galho seco, estava ligeiramente deslocado. Seus olhos perscrutaram a neve, e ela notou uma pegada fresca, maior que de raposa, menor que de lobo. Um arrepio a percorreu. Um leopardo havia passado, talvez um dos que se separaram. Ela apertou os lábios, a determinação endurecendo seu semblante jovem. Com cuidado, reajustou o sino, garantindo que qualquer movimento futuro fosse detectado. Não a assustava o rugido da fera, mas a ideia de seu avô sozinho, enfrentando perigos. Ela se lembrou de Borja. Anya, a vigilância é a primeira linha de defesa. E ela seria vigilante por ele e por todos na aldeia. Na tenda principal, Lena tentava manter a calma, mas a tensão era palpável. As mulheres teciam em silêncio, os homens afiavam ferramentas, mas todos os olhares se voltavam para a vastidão branca lá fora. Uma jovem mãe, com o bebê aninhado nos braços, perguntou com a voz trêmula: "Será que ele vai conseguir, Lena?" Lena parou de tecer, seus olhos encontrando os da jovem. Um sorriso fraco surgiu. "Borja é como as montanhas, minha filha. Ele pode parecer velho, mas sua força vem de raízes profundas. Ele vai encontrar um caminho." Suas palavras eram para a jovem e para si mesma, uma promessa que precisava acreditar. A esperança era um fio frágil, mas essencial, que as mantinha unidas naquele momento de incerteza. Borja, com material inflamável, retirou sílex e aço de sua bolsa de peles. Suas mãos, embora calejadas, tremiam com o esforço e o frio. Ele se ajoelhou, protegendo a pequena pilha de arbustos secos do vento cortante. A primeira faísca, fraca e hesitante, não pegou. A segunda, a terceira. A frustração ameaçou dominá-lo, mas respirou fundo, lembrando a paciência da caça. Na quarta tentativa, uma pequena chama azulada dançou, lambendo o musgo seco. Com cuidado, Borja soprou, alimentando o fogo com sua própria respiração, observando-o crescer lentamente, liberando fumaça densa e escura no ar gelado. Não era um incêndio para ferir, mas uma cortina de fumaça, um sinal de perigo e mistério. A fumaça, levada pelo vento, espalhou-se em direção à horda principal de leopardos. Os animais, em alerta, farejaram o cheiro estranho e viram a coluna escura no horizonte branco. O instinto de autopreservação, mais forte que a fome, prevaleceu.
Eles hesitaram, rosnando confusos. O fogo pequeno era algo que suas mentes primitivas não processavam. Predadores próximos recuaram da fumaça irritante. Borja observou, o coração batendo com triunfo e exaustão. Seus olhos ardiam, os pulmões queimavam, mas ele havia conseguido. A horda se desorganizava e a esperança de seu povo, embora tênue, brilhava mais forte. A luta continuava, mas Borja plantara a semente da dúvida nos predadores, crucial para salvar os cavalos e a alma da aldeia. Borja, com a garganta seca e a língua áspera, sentiu o sabor metálico do cansaço em sua boca. A fumaça havia funcionado, mas ele sabia que era uma solução temporária. Os leopardos, embora momentaneamente desorientados, eram movidos por uma fome atroz que logo superaria o medo do desconhecido. Ele precisava de algo mais, algo que os fizesse acreditar que o preço da caça era alto demais. Seus olhos, que haviam visto incontáveis invernos e incontáveis desafios, fixaram-se em uma formação rochosa peculiar, um labirinto natural de pedras e fendas a oeste do rebanho principal. Se ele pudesse conduzi-los para lá, a própria geografia se tornaria uma armadilha, fragmentando ainda mais a horda. Enquanto Borja traçava seu próximo movimento, na aldeia, Anya sentiu um puxão sutil no fio de alarme que ela havia reajustado. Um sino distante tilintou, quase abafado pelo vento, mas inconfundível para seus ouvidos atentos. Seu coração disparou, um leopardo. Não a horda inteira, mas um batedor, talvez, ou um animal que se separara do grupo principal. Ela se agachou na neve, seus olhos varrendo a escuridão tênue do crepúsculo que começava a cair. O avô havia lhe ensinado a ler os sinais da natureza, a sentir a presença, mesmo quando nada era visível. Ela não sentia medo, apenas uma responsabilidade crescente. Seus dedos apertaram o cabo de uma pequena faca de caça, um presente de Borja, e ela se moveu silenciosamente, seguindo o som. Na tenda principal, Lena, sentada ao lado do fogo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor. Ela olhou para as outras mulheres, seus rostos iluminados pelas chamas bruxuleantes, cada uma delas tecendo ou consertando peles, mas com os olhos sempre voltados para a entrada. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo crepitar da lenha e pelo uivo distante do vento. Lena pegou a mão de sua vizinha, uma mulher mais jovem chamada Nara, que segurava seu filho pequeno. "Tenha fé, Nara", ela sussurrou, sua voz suave, mas firme. "Borja é o espírito da Iacútia. Ele carrega a força de nossos antepassados. Ele nos trará a vitória." Suas palavras eram um bálsamo, não apenas para Nara, mas para todos que as ouviram, um lembrete de que a esperança era a arma mais poderosa. Borja, com a energia que parecia vir de uma fonte oculta, começou a se mover em direção ao labirinto rochoso. Ele sabia que o tempo era seu inimigo mais cruel. A horda principal de leopardos, embora ainda desorganizada pela fumaça, estava se reagrupando, sua fome redobrada. Ele precisava ser rápido, astuto. Com gritos guturais e movimentos amplos de seu cajado, ele começou a atrair a atenção dos predadores mais próximos, conduzindo-os para as fendas e passagens estreitas das rochas. Não era uma fuga, mas uma tática de pastoreio invertida, usando sua própria presença como isca. Anya, seguindo o rastro do sino, encontrou o leopardo. Era um animal jovem, magro e com os olhos brilhando de fome. Ele estava farejando um dos cavalos que Borja havia afastado anteriormente. Anya sabia que não podia confrontá-lo diretamente. Em vez disso, ela se lembrou de outra lição do avô. "O som é uma arma poderosa, Anya. Use-o com sabedoria." Ela pegou um galho seco e bateu-o contra uma rocha exposta, criando um som agudo e inesperado. O leopardo se sobressaltou, seus ouvidos girando. Anya repetiu o som, mais forte,
e o animal, confuso e assustado, recuou, desaparecendo na escuridão. Um pequeno triunfo, mas significativo. Borja observou com satisfação amarga, enquanto os leopardos, atraídos por sua presença e pela promessa de uma presa fácil, se enfiavam no labirinto rochoso. As pedras e fendas, projetadas pela natureza, agora trabalhavam a seu favor, quebrando a formação dos predadores, forçando-os a se separar, a lutar pelo espaço. Ele não os havia ferido, mas os havia desorientado, exaurido. A batalha era uma dança de inteligência e paciência, e Borja, o velho caçador Yakuta, estava conduzindo-a com a sabedoria de 1000 invernos. O frio extremo, a idade, a exaustão, nada disso importava. Apenas a esperança de seu povo, a promessa de um futuro para Anya e para os cavalos. Ele havia virado a maré, um passo de cada vez. Borja, ofegante, observava a confusão dos leopardos no labirinto rochoso. O plano funcionava. A horda fragmentava-se, espremida entre fendas, tropeçando em pedras e rosnando. O som abafado ecoava em desordem. Sentiu alívio, mas a exaustão era esmagadora. Seus joelhos doíam, a coluna protestava. Precisava manter a pressão, sem dar-lhes tempo para reagrupar. Enquanto Borja guiava os predadores mais fundo, batendo o cajado, um movimento periférico chamou sua atenção. Longe, à sua direita, um grupo de talvez 50 leopardos, os mais astutos, contornava as rochas. Moviam-se velozes em direção ao rebanho principal de cavalos, agora mais exposto. O coração de Borja deu um salto. Era um ponto cego, uma falha que a fome implacável havia explorado. Ele subestimara a capacidade deles de se adaptar. Na aldeia, Anya, em patrulha, sentiu o vento mudar, trazendo um cheiro estranho e intenso. Parou, corpo tenso, olhos semicerrados. O avô ensinara-a a ler o vento. Algo estava diferente. Virou-se para o cheiro, uma área próxima ao rebanho. Urgência apertou seu peito. Lena, na tenda, sentiu um arrepio. A chama do fogo bruxuleou, lançando sombras. Olhou para as mulheres, rostos marcados pela expectativa. O vento está mudando, murmurou. A sabedoria ancestral as conectava à terra. Levantou-se, olhos fixos na abertura, pressentimento sombrio. Borja, com um grito rouco, percebeu que precisava agir imediatamente. Deixar o labirinto significava perder o controle, mas não agir significava a aniquilação do rebanho. Era uma escolha impossível. A vida de seu povo e o futuro de Anya dependiam de sua decisão. Com um último olhar para os leopardos presos, virou-se sentindo dor, raiva e desamparo. Tinha que correr, interceptar aquele grupo astuto, custasse o que custasse. Anya, por instinto, começou a correr. Não para a aldeia, mas para a área do cheiro intenso. Sabia ser perigoso, afastando-se da segurança, mas o avô e os cavalos a impulsionavam. Pequena, mas de coragem vasta. Não tinha plano, apenas certeza de que precisava ajudar. Cada passo na neve era esforço, adrenalina em suas veias. Borja, cambaleando, correu na direção oposta, em direção ao grupo de leopardos. Seus pulmões ardiam, a exaustão ameaçava derrubá-lo. Não sabia como detê-los, mas precisava tentar. A sabedoria ancestral sussurrava: crie um novo caminho, use a astúcia. Olhou para o horizonte, buscando detalhes para uma nova arma. A batalha havia tomado um rumo inesperado, e Borja, o velho caçador Yakuta, estava à beira do abismo. Mas seu espírito indomável recusava-se a ceder, a esperança de seu povo pesando em cada batida de seu coração. Borja, com cada fibra de seu ser protestando, sentiu o ar gelado rasgar seus pulmões. A dor nos joelhos era uma tortura constante, mas a imagem dos 50 leopardos astutos, movendo-se como sombras em direção ao rebanho principal, era um fogo que o impulsionava. Ele não podia falhar. Não agora, quando a esperança parecia tão frágil. Seus olhos,
que haviam visto a Iacútia em todas as suas fúrias e belezas, varriam a paisagem desolada. Ele precisava de uma ideia, de um truque, de algo que a natureza pudesse oferecer. A tundra, aparentemente vazia, guardava segredos para aqueles que sabiam procurar. Anya, por sua vez, corria com uma agilidade surpreendente para sua idade, impulsionada por um instinto que transcendia o medo. O cheiro intenso, agora mais forte, guiava-a. Era um aroma selvagem, de predador, que prometia perigo, mas ela não hesitou. Seus pequenos mocassins levantavam nuvens de neve a cada passo apressado. O avô sempre dissera que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E ela agia. O vento gelado chicoteava seu rosto, mas ela mal sentia, focada apenas na missão silenciosa de proteger. Seus olhos jovens, mas determinados, buscavam qualquer sinal, qualquer rastro na neve que pudesse revelar a presença do inimigo. Borja, cambaleando, avistou uma série de pequenas colinas de gelo, formadas pelo vento e pela neve, que se estendiam como uma espinha dorsal na paisagem. Eram frágeis, mas altas o suficiente para esconder. Um plano começou a se formar em sua mente cansada. Se ele pudesse atrair os leopardos para entre essas colinas, poderia usar o som e o eco para criar uma ilusão de um perigo maior, uma armadilha sonora. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando sua garganta, e mudou sua rota, correndo em um arco para interceptar o grupo de predadores antes que alcançassem os cavalos. Na aldeia, Lena sentia um aperto no peito que não a abandonava. O vento, que antes uivava, agora parecia sussurrar presságios. Ela se aproximou da abertura da tenda, observando a escuridão que engolia a vastidão branca. Uma das mulheres, a jovem Nara, com o bebê ainda adormecido nos braços, perguntou com a voz embargada: Lena, você acha que Borja está seguro? E Anya? Ela saiu para ajudar. Lena virou-se, seus olhos encontrando os de Nara. Ela segurou a mão da jovem com firmeza, sentindo a tremedeira. Nara, a Iacútia nos ensina a ser fortes. Borja e Anya carregam essa força. Eles estão juntos em espírito, mesmo separados pela neve. Temos que ter fé. Suas palavras eram um bálsamo, mas também uma oração silenciosa, uma súplica aos espíritos ancestrais para protegerem sua família. Borja finalmente conseguiu se posicionar entre as colinas de gelo e o grupo de leopardos. Ele estava exausto, mas a adrenalina bombeava em suas veias. Com um grito rouco, ele bateu seu cajado com força contra uma das colinas de gelo. O som, amplificado pelo eco das formações, reverberou como um trovão, assustando os leopardos. Eles pararam confusos, suas orelhas girando, olhando para os lados, incapazes de identificar a origem exata do barulho. Borja repetiu o golpe e o som se espalhou, criando a impressão de que muitos outros estavam se aproximando. Os leopardos, já cautelosos, começaram a hesitar, alguns se virando, buscando uma rota de fuga. Anya, enquanto isso, havia chegado a uma pequena elevação. Lá embaixo, na penumbra, ela viu o que o cheiro indicava. Um grupo de 5 leopardos, separados do batedor que ela havia afugentado, farejando o ar, claramente a caça. Eles estavam perigosamente perto de um pequeno grupo de cavalos que Borja havia deixado em uma reentrância mais cedo. Seu coração apertou. Ela não podia arriscar um confronto. Lembrou-se do avô. Anya, a natureza tem seus próprios truques. Observe e aprenda. Seus olhos varreram a paisagem. Ela viu uma pequena fenda na rocha e dentro dela galhos secos e congelados. Um plano, simples e audacioso, surgiu em sua mente. Ela tinha que agir e rápido. Borja observava os 50 leopardos recuarem, desorientados pelo som. Ele havia ganhado tempo, mas sabia que era frágil. A fome era um motor poderoso. Ele precisava de mais.
Seus olhos, semicerrados, buscaram o próximo passo, a próxima astúcia. A batalha era uma dança incessante, e ele, o velho caçador Yakuta, estava determinado a dançar até o fim, protegendo a vida de seu povo e a esperança de Anya, que agora parecia tão perto, mas também tão distante, lutando sua própria batalha silenciosa na vasta e impiedosa Yakutia. Borja, com os braços dormentes e a cabeça latejando, sentia o frio penetrar até os ossos. Os 50 leopardos haviam recuado, mas a pausa era tênue, uma trégua momentânea na batalha. Ele precisava de mais que o eco de seu cajado. Seus olhos, testemunhas de décadas de invernos implacáveis, fixaram-se nas colinas de gelo. Frágeis, mas traiçoeiras, elas podiam ser usadas como uma arma silenciosa. Uma ideia, nascida da urgência e da sabedoria ancestral, tomou forma. Usar a instabilidade do gelo contra eles, não para ferir, mas para criar uma barreira de desconforto e incerteza que minaria sua confiança. Com um gemido abafado, Borja começou a golpear a base de uma das colinas mais altas, não para derrubá-la, mas para enfraquecê-la. Pequenos blocos de gelo se desprendiam, rolando com um som seco e estrondoso pela encosta, desorientando os predadores que tentavam se reagrupar. Anya, com o coração batendo como um tambor de xamã em seu peito, agachou-se perto da fenda rochosa. Os 5 leopardos estavam a poucos metros dos cavalos, narinas farejando o ar gelado, corpos tensos, prontos para o ataque. Ela tinha que ser rápida, cada segundo era precioso. Com dedos ágeis, recolheu galhos secos e congelados, amontoando-os cuidadosamente na entrada da fenda. De sua pequena bolsa de peles, tirou sílex e aço, presentes de Borja para emergências. Com a respiração presa, começou a bater as pedras. Faíscas tênues surgiram, mas as primeiras tentativas falharam, a ponta dos dedos já dormentes. A frustração ameaçou, mas a imagem dos cavalos, o sustento de seu povo, deu-lhe nova força. Na terceira tentativa, uma pequena chama azulada dançou, lambendo os galhos. Ela soprou suavemente, o fogo crescendo, liberando fumaça fina e um cheiro de madeira queimada que se espalhou rapidamente pelo ar. Na tenda principal, Lena, sentada ao lado do fogo, sentiu o cheiro de fumaça, distinto da lenha comum. Seus olhos se arregalaram. Era fumaça de arbustos, de algo queimando ao ar livre. Um arrepio percorreu seu corpo. Não era Borja, ele estava longe. Seria Anya? A preocupação apertou seu peito, mas um fio de orgulho surgiu. Sua neta agia com coragem. Lena se levantou, caminhando até a abertura da tenda, o olhar fixo na direção do cheiro. As outras mulheres, percebendo sua agitação, calaram-se, os olhos seguindo os dela, ansiedade compartilhada pairando no ar. Nara, com o bebê nos braços, apertou-o contra si, buscando consolo no olhar firme de Lena. Os leopardos de Anya, pegos de surpresa pelo cheiro denso e pela fumaça que subia, recuaram em desordem. O fogo, mesmo pequeno e contido na fenda, era um elemento estranho e assustador para suas mentes selvagens. Eles rosnaram, confusos e hesitantes, seus instintos de caça momentaneamente superados pelo medo do desconhecido e do calor inesperado. Anya observou, o coração ainda disparado em seu peito, mas com um brilho de triunfo e alívio nos olhos jovens. Ela havia conseguido. O pequeno grupo de cavalos estava seguro, por enquanto, pastando tranquilamente a poucos metros. Ela manteve o fogo aceso, alimentando-o com mais galhos secos, criando uma barreira de fumaça que os predadores não ousavam cruzar, uma linha invisível de proteção forjada por sua coragem. Borja, por sua vez, continuava a golpear o gelo com uma força que parecia vir de suas últimas reservas. Os blocos rolavam, criando um barulho seco e uma pequena nuvem de neve. Os 50 leopardos que tentavam se reagrupar foram novamente desorientados pela incessante perturbação. Não entendiam o que acontecia,
Mas o terreno instável e o barulho os mantinham à distância. Borja, exausto, mas com a mente clara, sabia que a batalha era paciência e uso astuto de cada elemento da natureza. Ele transformara o gelo em um aliado inesperado. A fumaça de Anya, visível agora à distância, era um sinal de que sua família também lutava, um lembrete poderoso de que não estava sozinho. A esperança, frágil como uma chama no vento gelado, era o que o mantinha de pé. Borja, com a visão turva pelo esforço e a exaustão, observou a fumaça de Anya. Era um farol de coragem na imensidão branca, um grito silencioso de que ele não estava sozinho. Aquele pequeno ponto de fumaça reacendeu uma brasa em seu espírito quase extinto. Ele não podia ceder. Não quando sua neta, tão jovem e destemida, estava lutando sua própria batalha. Com um novo fôlego, ele continuou a golpear a base das colinas de gelo. Cada golpe era um ato de desafio, uma oração em silêncio. Os blocos de gelo rolavam e o barulho seco, amplificado pelo eco, mantinha os 50 leopardos em um estado de nervosismo e confusão. Eles rosnaram, mas não avançaram. A instabilidade do terreno e o som imprevisível, sendo barreiras mais eficazes que qualquer armadilha física. Borja sabia que essa tática era um fôlego, um respiro, mas não uma solução definitiva. A fome deles era um inimigo implacável, e a astúcia dos predadores logo encontraria uma brecha. Anya, sentindo o calor do pequeno fogo que havia acendido, observava os 5 leopardos recuarem. Eles se mantinham a uma distância segura, seus olhos brilhando na penumbra, mas sem ousar se aproximar. O cheiro de fumaça e o calor eram estranhos demais para eles, um mistério a ser evitado. Ela sentiu um pequeno orgulho por sua iniciativa, mas a preocupação com o avô era um nó apertado em seu estômago. Onde estaria ele e a horda principal? Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. O fogo consumiria os galhos rapidamente. Seus olhos jovens, mas perspicazes, varreram a paisagem desolada. Ela precisava de um plano para afastar os leopardos definitivamente, ou para se juntar a Borja. A ideia de deixá-lo sozinho, enfrentando tantos perigos, era insuportável. Ela apertou a faca de caça em sua mão, buscando conforto na solidez do metal. Na tenda principal, Lena se aproximou de Nara, que ainda abraçava seu bebê, buscando calor e segurança. "Veja, Nara", disse Lena, apontando para a fumaça distante de Anya. "Nossa pequena guerreira está acendendo sua própria luz na escuridão. E Borja, ele está lá fora, lutando como um urso, com a força de todos nós, com a sabedoria de nossos ancestrais." Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Mas seu rosto era de pura determinação, um espelho da resiliência de seu povo. As outras mulheres, vendo a fumaça e ouvindo as palavras de Lena, sentiram uma onda de esperança renovada, um calor que combatia o frio externo. Elas não estavam desamparadas. Seus entes queridos estavam lutando, e elas, na aldeia, iriam manter o espírito aceso. Elas começaram a cantar uma canção antiga, uma melodia suave e melancólica que falava de invernos rigorosos e da inabalável resiliência do povo Yakuta. Uma canção que era um bálsamo para suas almas aflitas. Borja, ouvindo o eco distante da canção, um som quase inaudível trazido pelo vento, sentiu uma estranha e profunda conexão com a aldeia. Aquele canto era a prova de que a esperança não morria, que a vida persistia. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Os 50 leopardos, embora recuados, começavam a se mover em semicírculo, procurando uma nova abordagem, seus instintos de caça os impulsionando. Ele precisava de uma distração maior, algo que os fizesse abandonar a perseguição por completo. Seus olhos se fixaram em um pequeno lago congelado, não muito longe dali, coberto por uma fina camada de neve. A ideia era arriscada, perigosa até, mas poderia ser a única chance.
Ele precisava atraí-los para o gelo fino, não para que caíssem e se ferissem, mas para que o som da rachadura os aterrorizasse e os fizesse recuar. Anya, percebendo que o fogo estava diminuindo e sua eficácia se esgotando, tomou uma decisão audaciosa. Ela não podia ficar parada. Com um último olhar para os cavalos, que pareciam mais calmos e seguros por enquanto, ela começou a se mover, não diretamente para o avô, mas em um arco, na esperança de encontrar uma maneira de flanquear os leopardos que Borja estava enfrentando. Ela sabia que era perigoso, afastando-se da relativa segurança de sua posição, mas a ideia de unir forças com ele, de ser sua retaguarda, era mais forte que qualquer medo. Seus pequenos mocassins deslizavam silenciosamente pela neve, e ela se tornou uma sombra ágil, uma parte da paisagem gelada, movida por um amor profundo e uma coragem inabalável. O vento gelado parecia sussurrar o nome de Borja, e ela respondia com a determinação inquebrantável de seu coração. Borja, com um grito rouco que rasgou o ar gelado, começou a se afastar das colinas de gelo, correndo em direção ao lago congelado. Ele sabia que estava se expondo, tornando-se a isca principal, o ponto focal da fúria faminta. Os 50 leopardos, vendo seu movimento, reagruparam-se com uma velocidade surpreendente e começaram a persegui-lo, seus rosnados ecoando na vastidão gelada. Ele sentiu a adrenalina bombear em suas veias, o medo e a esperança misturados em uma dança perigosa e desesperada. Cada passo era uma oração silenciosa, cada respiração uma súplica aos espíritos da Iacútia. Ele precisava ser mais rápido, mais esperto. O lago congelado era sua próxima e talvez última esperança, um trunfo final. Ele não podia falhar. A vida de seu povo e o futuro de Anya dependiam de sua astúcia e de sua coragem. Forjadas em 1000 invernos e em incontáveis batalhas contra a natureza implacável. Borja, com a respiração ofegante e o coração martelando contra as costelas, sentia o chão gelado tremer sob seus pés. Os 50 leopardos, um borrão de peles e músculos famintos, estavam logo atrás, seus rosnados baixos e ameaçadores ecoando na vastidão desolada. Ele não olhava para trás. Seus olhos estavam fixos no lago congelado à frente, uma superfície pálida e traiçoeira, coberta por fina camada de neve. Cada passo era uma agonia, seus joelhos protestando, mas a imagem de Anya, de Lena, dos cavalos, era um escudo contra a dor, uma força que o impulsionava. Ele sabia que estava se entregando como isca, um sacrifício calculado. A esperança do povo pesava mais que qualquer medo. Com um último esforço, Borja pisou na superfície do lago. Um estalo seco e assustador ressoou no ar gélido, fazendo seu corpo enrijecer. O gelo era mais fino do que esperava, pequenas rachaduras se espalhando como teias de aranha sob seus mocassins. Ele avançou cauteloso, batendo o cajado suavemente para testar a resistência, criando pequenos ruídos que se somavam ao som da rachadura. Os leopardos, acostumados à terra firme, hesitaram na beira do lago. O instinto de caça os impulsionava, mas o som do gelo quebrando era um aviso primordial, uma melodia de perigo que não compreendiam, mas respeitavam. Anya, movendo-se como uma sombra silenciosa entre as rochas e arbustos congelados, observava a cena de uma elevação distante. Seu coração apertou ao ver o avô sobre o gelo, os leopardos à espreita na margem. Ela compreendia o plano dele, a audácia e o perigo. Seus pés estavam dormentes de frio, mas não podia parar. Precisava encontrar a posição perfeita, um ponto onde pudesse intervir sem se expor. A coragem de Borja era um farol, e ela, sua pequena sombra, estava determinada a seguir sua luz, a proteger sua retaguarda. Na aldeia, a canção das mulheres continuava, um sussurro de resiliência que flutuava no ar. Lena, com as mãos enrugadas, unidas em prece silenciosa, sentia cada nota, cada palavra antiga,
como um elo com os que estavam lá fora. Nara, com o bebê aconchegado, olhava para Lena, buscando a força em seus olhos. A fumaça de Anya, embora diminuindo, ainda era visível, um lembrete de que a luta era compartilhada. A incerteza era um peso, mas a fé na sabedoria e na coragem de Borja, e agora na astúcia de Anya, era um calor que as mantinha unidas. Borja, sentindo o gelo ceder ligeiramente sob seu peso, bateu o cajado com mais força. O som da rachadura se intensificou, um lamento agudo que ecoou pela vastidão. Os leopardos recuaram ainda mais, confusos e assustados. Alguns dos mais audaciosos, impulsionados pela fome, tentaram avançar, mas o gelo estalou sob suas patas, fazendo-los saltar para trás com um rosnado de medo. Ele não queria que caíssem, apenas que sentissem o terror da instabilidade, a ameaça de um chão que não era chão. Ele estava criando uma barreira invisível, uma armadilha psicológica forjada pelo som e pela incerteza. Anya, vendo a hesitação dos predadores, percebeu sua chance. Ela se moveu para uma posição mais baixa, onde poderia ter uma visão clara dos leopardos que tentavam flanquear o avô. Eles estavam se reagrupando, buscando uma rota alternativa, mas o medo do gelo os mantinha em xeque. Ela apertou a faca de caça, seus olhos fixos nos movimentos dos animais. O avô havia ensinado que a natureza era um livro aberto, e ela estava lendo cada página, cada sinal, pronta para escrever sua própria linha de defesa, para ser a força silenciosa que Borja precisava, a esperança que ele carregava em seu coração cansado. A batalha não era contra a fome dos leopardos, mas contra o desespero que o frio e a solidão podiam trazer. Borja, exausto, mas com o espírito inabalável, sabia que cada segundo era uma vitória, cada passo para trás dos predadores, um fôlego para seu povo. A Iacútia, com sua beleza cruel e vastidão impiedosa, era o palco de uma luta ancestral, onde a resiliência humana e a conexão familiar eram as armas mais poderosas. Ele sentiu orgulho por Anya, por sua coragem, por sua presença. Juntos, eles eram mais fortes, um laço inquebrável contra a adversidade. Borja, com um grito gutural que parecia arrancar sua alma e a última fagulha de energia de seu corpo cansado, bateu o cajado com toda a força restante no ponto mais fino do gelo. Não era um golpe de raiva, mas de desespero e sabedoria acumulada. Um estrondo ensurdecedor rasgou o ar gélido e uma vasta rachadura se abriu sob seus pés, não o suficiente para engoli-los na escuridão congelada, mas para criar um abismo sonoro e visual de perigo iminente. Pequenos pedaços de gelo voaram como estilhaços e a superfície do lago tremeu violentamente, como se a própria terra estivesse gemendo. Os 50 leopardos na margem, já aterrorizados pela instabilidade e pelo barulho incessante, foram tomados por um pânico primordial que superou sua fome ancestral. Seus rosnados se transformaram em uivos agudos de medo, e eles recuaram em desordem, alguns escorregando e caindo sobre si mesmos na pressa desabalada de escapar da ameaça invisível e ensurdecedora que emanava daquele velho caçador. Borja, cambaleando, sentiu o gelo vibrar sob seus pés, mas ele se manteve firme, um farol de desafio e resiliência contra a fúria implacável da natureza. Anya, de sua posição elevada, testemunhou o caos que se espalhava abaixo. Era o momento crucial, a janela de oportunidade que o avô havia criado. Com a faca de caça firmemente empunhada, ela começou a golpear rapidamente uma formação de gelo e neve acumulada no topo de uma pequena encosta rochosa. Não era uma avalanche devastadora, mas uma cascata controlada de neve e gelo que desceu com um som sibilante e um impacto seco logo atrás do grupo de leopardos em fuga. A neve e o gelo caíram, cortando sua rota de reagrupamento e empurrando-os ainda mais para longe do lago e dos preciosos cavalos.
O movimento rápido e inesperado adicionou uma camada de terror à sua retirada já desesperada. Os animais, agora cercados por perigos de todos os lados, o gelo traiçoeiro à frente e a neve caindo atrás, não viram mais a caça suculenta, mas a própria sobrevivência. Eles se viraram e correram, não em direção à aldeia ou aos cavalos, mas para as vastas e seguras montanhas de onde vieram, levando consigo o medo do velho caçador e de sua neta, uma lição inesquecível do poder da astúcia humana. Borja observou a retirada apressada, um suspiro de alívio rasgando seu peito exausto. Os 50 leopardos, o grupo principal que ameaçava dizimar os cavalos, estavam dispersos, fugindo para as profundezas da tundra. Ele se ajoelhou no gelo, as mãos enrugadas tremendo, mas um sorriso fraco e vitorioso se formou em seus lábios rachados pelo frio. Ele havia conseguido. A sabedoria ancestral, a coragem forjada em décadas de luta e a astúcia de sua mente haviam prevalecido sobre a fome e a força bruta. A fumaça de Anya, agora mais próxima, era um testemunho silencioso e poderoso de sua bravura e de sua conexão inquebrável. Ele se sentia velho, mais velho do que nunca, cada osso protestando, mas seu coração estava cheio de uma alegria e gratidão que transcendiam qualquer dor física. Na aldeia, a canção das mulheres cessou abruptamente, como se um maestro invisível tivesse dado o sinal. Lena, com os olhos fixos na vastidão branca, sentiu uma mudança profunda no ar. Uma calma estranha e bem-vinda que substituía a tensão sufocante. O vento, antes um arauto de perigo e presságios sombrios, agora parecia trazer um sussurro de paz e esperança. Ela viu a fumaça de Anya diminuir e o som distante, que antes era de luta e desespero, agora era apenas o silêncio majestoso da tundra. Um sorriso lento e radiante se espalhou por seu rosto enrugado, iluminando seus olhos. Eles conseguiram, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. E as outras mulheres, lendo a verdade inegável em seus olhos, soltaram um coro de exclamações e lágrimas de alívio. Nara abraçou seu bebê com força renovada, as orações respondidas, a esperança reacendida. Anya correu para o avô, seus pequenos mocassins mal tocando a neve, impulsionada por uma onda de alívio e amor. Ela o encontrou ajoelhado, o cajado ao lado, o olhar fixo no horizonte onde os leopardos desapareciam como fantasmas. Ela se jogou em seus braços, soluçando de alívio e orgulho. Borja a abraçou com a pouca força que lhe restava, sentindo o calor de sua neta, a prova viva e pulsante de que tudo valerá a pena. Você foi corajosa, minha pequena guerreira, ele murmurou, a voz rouca de emoção, beijando o topo de sua cabeça. A Yakútia, em sua crueldade e beleza indomável, havia testemunhado a força inabalável do espírito humano, a conexão profunda de uma família que, unida pela adversidade e pelo amor, podia mover montanhas de gelo e afugentar 1000 feras. A esperança, antes uma chama frágil e tremeluzente no vento gelado, agora queimava brilhante, aquecendo a alma de um povo que havia enfrentado a escuridão mais profunda e emergido vitorioso, mais forte do que nunca. Borja, com Anya aninhada em seus braços, sentiu o peso da vitória e da exaustão. O abraço da neta era um bálsamo para suas juntas doloridas e para a alma cansada. Ele a apertou com ternura, sentindo o cheiro de fumaça e neve em seus cabelos, uma mistura de perigo superado e coragem juvenil. Está tudo bem agora, minha pequena estrela? Ele sussurrou, a voz rouca de emoção, os olhos marejados. Aquele momento, sob o céu vasto e impiedoso da Yakútia, era a prova viva de que a vida, mesmo na adversidade mais cruel, sempre encontrava um caminho. Anya levantou o rosto, os olhos brilhando com lágrimas e alívio. Os cavalos, vovô, e os outros leopardos? Sua preocupação era palpável,
Um eco da ameaça ainda latente. Borja sorriu fracamente, um sorriso que não alcançava seus olhos, mas que transmitia uma paz profunda. Os 50 que nos perseguiam se foram. E o pânico que sentiram, o medo do gelo traiçoeiro e da neve caindo, se espalhou como um incêndio na tundra, atingindo a horda inteira. Os espíritos da Yakutia agiram através de nós, minha filha. O medo é um predador ainda maior que a fome. Ele explicou que a vasta quantidade de predadores não era um exército coeso, mas uma coleção de grupos menores, em cada um reagindo ao terror que se propagava rapidamente. O caos gerado por Borja e Anya havia quebrado a determinação da maioria. Eles não voltarão hoje, talvez nunca mais com essa fúria, Borja afirmou, a voz firme. A memória do gelo traiçoeiro e da neve caindo permanecerá em seus instintos. Buscarão caça em outras terras, longe daqui. A resolução era clara. A astúcia havia prevalecido, não pela violência, mas pelo conhecimento da natureza e dos animais. Uma vitória da mente sobre a força, da sabedoria sobre a impaciência. Com esforço, Borja se levantou, apoiando-se no cajado. Anya, com energia juvenil, o ajudou, oferecendo seu ombro. Juntos iniciaram a longa caminhada de volta. O sol, baixo, pintava a neve com tons vibrantes, um espetáculo de beleza renovada. Cada passo era uma vitória, cada respiração, um hino à vida. Na aldeia, a notícia da vitória se espalhou como o vento. Lena, ao ver Borja e Anya se aproximando, cambaleou para fora da tenda, o rosto iluminado por lágrimas de alegria e alívio. As mulheres a seguiram, seus cantos transformados em gritos de celebração e gratidão. Nara, com o bebê, correu para abraçar Anya, os olhos cheios de admiração e carinho. A aldeia inteira se reuniu, um calor humano contra o frio, corações pulsando em uníssono. Borja foi recebido como herói, mas balançou a cabeça apontando para Anya. Anya, minha neta, ela foi a chama que acendeu a esperança. Sua coragem salvou os cavalos e nos deu tempo. A humildade do caçador era vasta e a admiração por Anya evidente. A jovem, envergonhada, mas orgulhosa, sentiu o calor do reconhecimento. Naquela noite, ao redor da fogueira, a aldeia celebrou com um fervor renovado. Não só a vitória sobre os leopardos, mas a reafirmação de seus valores mais profundos. A força da família, a sabedoria dos anciãos, a coragem dos jovens e a inabalável resiliência do espírito humano. Os cavalos, seguros em seus abrigos quentes, eram um lembrete vivo da herança cultural que Borja havia protegido. A Yakutia continuava desafiadora, mas agora o povo iacuta sabia que juntos podiam enfrentar qualquer inverno, qualquer horda. A conexão entre eles, forjada no gelo e no perigo, era a verdadeira riqueza, a promessa de um futuro próspero. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente, não o silêncio opressor do perigo, mas uma quietude serena e profunda, como a neve recém-caída que cobria o mundo. O sol, ainda baixo, lançava um brilho dourado sobre a tundra, transformando o gelo em milhões de diamantes cintilantes. Dentro da tenda principal, Borja despertou lentamente, sentindo cada músculo dolorido, cada junta protestando contra o esforço dos dias anteriores. Mas, apesar da dor física, uma paz profunda envolvia seu espírito, um calor que o frio externo não podia tocar. Ele olhou para Anya, que dormia profundamente ao seu lado, o rosto sereno e relaxado, um contraste com a tensão que a havia acompanhado. Um sorriso suave se formou em seus lábios. Ela era a prova viva de que a esperança e a coragem floresciam mesmo nas condições mais adversas. Borja se levantou com cuidado, sentindo o peso da idade, mas também a leveza de um fardo que havia sido retirado. Ele se aproximou da entrada da tenda, espiando para fora. Os cavalos,
Seguros em seus abrigos, pastavam calmamente a forragem que lhes havia sido providenciada, seus movimentos suaves e ritmados. Não havia sinal dos leopardos. A vasta e impiedosa Iacútia havia engolido o medo e a fome deles, deixando apenas a memória de um desafio superado. Ele pensou nos 1000 predadores, na ameaça que parecia intransponível, e em como a astúcia, a sabedoria ancestral e, acima de tudo, a união de seu povo haviam transformado o impossível em realidade. Não foi a força bruta, mas a inteligência, a resiliência e o amor que o salvaram. Anya despertou e, ao ver o avô na entrada da tenda, correu para abraçá-lo. "Vovô, eles se foram de verdade?" Sua voz era um sussurro de alívio e incredulidade. Borja a apertou em seus braços. "Sim, minha pequena estrela. Eles se foram. A Iacútia nos ensinou uma lição valiosa. O medo pode ser uma arma mais poderosa que as garras afiadas." Ele olhou para os olhos brilhantes da neta, vendo neles não apenas a inocência da juventude, mas a centelha de uma sabedoria recém-adquirida, forjada no fogo da adversidade. Ela havia crescido, não em estatura, mas em espírito. Lena se aproximou trazendo chá quente. Seu rosto, antes marcado pela preocupação, agora irradiava uma calma serena. "A aldeia respira novamente, Borja. Você e Anya nos deram mais do que os cavalos. Nos deram a certeza de que somos capazes de enfrentar qualquer coisa, juntos." Nara, com o bebê nos braços, assentiu, os olhos marejados de gratidão. As mulheres da aldeia, que antes cantavam canções de consolo, agora entoavam melodias de celebração e esperança renovada, seus corações leves e cheios de uma alegria contagiante. Naquela manhã, a aldeia Iacuta não era apenas um aglomerado de tendas contra o frio. Era um santuário de resiliência, um testemunho vivo do poder da conexão humana. Borja, o velho caçador com suas juntas doloridas, havia provado que a verdadeira força reside na sabedoria que transcende a juventude, na coragem que desafia o desespero e no amor que une um povo. Os cavalos, o coração da aldeia, estavam seguros. A Iacútia, com sua beleza cruel, continuaria a testá-los, mas agora eles sabiam que podiam enfrentar qualquer inverno, qualquer horda. A esperança, antes uma chama frágil, queimava agora como uma fogueira ardente, aquecendo a alma de um povo que havia enfrentado a escuridão mais profunda e emergido vitorioso, mais forte e mais unido do que nunca. O futuro, embora incerto, era agora um caminho a ser trilhado com fé e a inabalável resiliência do espírito humano. O futuro, embora incerto, era agora um caminho a ser trilhado com fé e a inabalável resiliência do espírito humano. Nos dias que se seguiram à provação, um novo ritmo se instalou na aldeia. Não era um retorno à normalidade, mas uma versão enriquecida, tingida pela memória do perigo e pela doçura da vitória. O ar, antes pesado de apreensão, agora vibrava com gratidão e propósito renovado. As mulheres, ao tecerem e prepararem refeições, trocavam olhares cheios de significado, um reconhecimento silencioso da força descoberta. Os homens, ao cuidarem dos cavalos e repararem trenós, trabalhavam com um vigor que parecia inesgotável. Borja, embora sentisse o cansaço nos ossos, observava tudo com um brilho sereno nos olhos. Ele se sentava à entrada de sua tenda, o cajado ao lado, e via a vida florescer novamente, mais vibrante do que nunca, sob o céu vasto e gelado da Iacútia. A dor em suas juntas era um lembrete constante da batalha, mas também um atestado de sua tenacidade. Ele não era mais apenas o velho caçador, era o guardião e sábio que desafiara o impossível. As crianças, antes temerosas, agora o olhavam com reverência, buscando as histórias de sua coragem. Borja, com um sorriso gentil, acenava para elas, sentindo o calor do reconhecimento.
Sua maior vitória não fora afugentar os leopardos, mas acender a chama da esperança e autoconfiança no coração de seu povo, especialmente nos jovens. Sua sabedoria ancestral, antes valorizada, agora era um tesouro inestimável, um guia para todos os invernos. Ele sentia a paz de um homem que cumprira seu destino, deixando um legado de força e união. Anya, por sua vez, não era mais a mesma menina. A experiência a transformara em profundidade e maturidade. Seus olhos, antes curiosos, agora carregavam a centelha de sabedoria e determinação silenciosa. Ela passava horas ao lado de Borja, ouvindo suas histórias, absorvendo cada palavra, cada gesto. Ele a ensinava sobre as estrelas, os sinais da natureza e a importância de ouvir a tundra. Anya, com a faca de caça em sua cintura, sentia o peso da responsabilidade, mas também a alegria de carregar a tocha do conhecimento de seu avô. O laço entre eles, antes forte, era agora inquebrável, forjado no perigo e no frio da Iacútia, ponte entre gerações. A aldeia, com cavalos seguros e pastando, era um símbolo vivo de resiliência. As mulheres, lideradas por Lena e Nara, organizavam-se com renovada eficiência, compartilhando tarefas e risadas. As canções que ecoavam agora eram de gratidão e celebração. A conexão humana, antes necessidade para a sobrevivência, era agora pilar de força e alegria. Tapeçaria de vidas entrelaçadas pelo amor e propósito comum. Haviam aprendido que a riqueza não estava em bens materiais, mas na união de corações, no apoio mútuo e na esperança contra a escuridão insuperável. Os cavalos, a herança de seus ancestrais, eram mais do que animais. Eram a alma da aldeia, e sua segurança era a promessa de um futuro enfrentado com coragem e sabedoria. A Iacútia, com sua beleza cruel, continuaria a apresentar desafios. O inverno voltaria, o frio morderia, a natureza implacável testaria sua força. Mas agora, o povo iacuta estava diferente. Eles haviam olhado para o abismo da aniquilação e encontrado a luz da esperança dentro de si. Borja, Anya, Lena, Nara, cada um testemunhava que a força não residia na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo com coragem e união, um legado a perpetuar. A história dos 1000 leopardos e do velho caçador, com sua neta, seria contada por gerações, lembrete eterno de que mesmo no inverno mais rigoroso, o espírito humano podia florescer, inabalável, farol de resiliência. A aldeia, agora, era mais do que um lar. Era um santuário de esperança, um monumento à inquebrável vontade de viver.